Para onde você corre quando o único lugar seguro deixa de existir? Essa é a pergunta que milhares de soldados russos estão se fazendo agora. Por que o buraco no chão onde eles se escondiam dos drones, acabou de parar de funcionar? E o responsável por essa mudança é uma peça de metal que custa quase nada. Para entender por que isso muda tudo, você precisa entender o que virou a linha de frente desta guerra. Não é mais uma terra de trincheiras e artilharia como era antes. Agora é uma zona de caça a céu aberto. Hoje, os drones respondem por mais de 80% das baixas russas. O número é do próprio presidente ucraniano Zelensky. Para você ter uma ideia, 8 em cada 10 soldados russos que morrem por causa de um drone. E o soldado russo não morre mais no assalto final. Ele morre andando, morre esperando, morre no instante em que uma câmera no céu o encontra. Em algumas das áreas mais quentes do fronte, blogueiros militares russos estimam que a expectativa de vida de um soldado de assalto é de 20 a 35 minutos. Isso mesmo que você ouviu. Não são 5 dias, são 5 minutos. E essa é uma contagem que vem dos próprios canais russos. E mesmo que essa contagem não seja precisa, ela diz algo real sobre o pânico que se instalou. Diante desse cenário perigoso, o soldado russo aprendeu uma regra de sobrevivência. Quando o drone aparece, você desce. Você se enfia num porão. Você se cobre. E a guerra virou isso, um esforço gigantesco para se esconder do céu. Veja, por exemplo, as estradas ucranianas. Mais de 1.100 quilômetros de rotas de logística cobertas por túneis de rede anti-drone. Malhas verdes esticadas em postes dos dois lados da pista, formando um corredor contínuo por cima do asfalto. Carros e caminhões passam por baixo, protegidos de cima, e a Ucrânia planeja instalar milhares de quilômetros a mais até o fim de 2026. Do outro lado, os russos fazem o mesmo. Cobrem estradas com rede, se enfiam em porões de aldeias e rezam para que a câmera no céu não os encontre. Constroem bunkers com teto de troncos e mais de 30 centímetros de terra por cima para absorver o estilhaço e a onda de choque. A terra virou a última defesa. Debaixo dela, o soldado estava a salvo. E funcionava. Esse é o ponto. Durante muito tempo, descer para debaixo da terra funcionava. Não porque o abrigo fosse indestrutível, mas porque era caro demais de furar. Pense em como a Ucrânia lidava com um porão cheio de inimigos. Ela fazia assim, mandava um drone, depois outro, golpe após golpe no mesmo ponto, tentando abrir cratera até romper o teto. Só que tinha um problema. Fazer isso era lento, gastava munição. E o pior de tudo, dava aviso. A cada explosão, os russos lá dentro sabiam que estavam sendo caçados. E muitas vezes conseguiam fugir antes que a defesa fosse rompida. Quando funcionava, porém, o resultado era brutal. Numa dessas ações, na direção de Kursk, uma unidade ucraniana pegou um grupo de 7 soldados russos que tinha se enfiado num porão. Golpe após golpe, os drones foram trabalhando a posição. Dos 7 que entraram, nenhum saiu. Mas repare no custo disso. Foi preciso caçar aquele porão específico, gastar drone atrás de drone e ter a sorte de que ninguém escapasse no meio do ataque. Era eficaz,
Mas era caro e, acima de tudo, era lento. As redes tinham a mesma lógica. Um drone de visão em primeira pessoa, aquele que voa direto contra o alvo e explode no impacto, bate na malha e detona antes de chegar onde importa. A rede não precisa ser forte, ela só precisa fazer o drone se acender cedo demais. E a Ucrânia investiu pesado nesse jogo dos dois lados. Criou lançadores de rede portáteis feitos só para prender drones no ar. Um deles, o Chipa, é um tubo descartável que dispara uma rede que se abre em pleno voo, enrola nas hélices e derruba o drone. Outro, o Ptashka, lança uma rede de 4 por 4 metros a até 30 metros de distância. Soluções simples, baratas para um problema que a guerra eletrônica não resolvia. Mas repare no que todas essas defesas têm em comum: rede, porão, bunker de terra. Todas elas funcionam contra uma coisa só: um drone que precisa tocar o alvo para explodir. Se você tirar isso da equação, todas elas caem juntas. E a Ucrânia acabou de tirar. Imagens começaram a circular nos canais russos de uma nova bomba de drone. E ela é simples ao ponto de parecer improviso. É uma bomba comum, dessas que qualquer drone pesado já larga, mas com uma diferença. Alguém soldou, na ponta dela, uma estaca de metal pontuda. O tipo de espeto que você encontra na base de um poste de cerca. Não é preciso ser especialista para entender o que ela faz. A ponta perfura. Ela atravessa a rede, corta a porta do porão, fura a terra do bunker. E aí vem a segunda parte. A que realmente importa: a bomba não explode no impacto. Ela tem uma espoleta de ação retardada. Ela penetra primeiro e explode depois, lá dentro, onde o soldado achava que estava seguro. E se você acha que precisa de tecnologia de ponta para isso, deixa eu te mostrar os números. Porque a revista Forbes analisou as imagens disponíveis. A estimativa é de que seja uma bomba de cerca de 11 quilos, largada de algumas centenas de metros de altura, capaz de atravessar mais de 30 centímetros de terra dura ou mais de 1 metro de solo mole antes de detonar. A ponta parece ter sido soldada à mão com metal mais grosso que o de uma estaca de loja comum. Ou seja, alguém em uma oficina pegou uma peça de ferragem e a transformou num perfurador de bunker. E aqui vem a parte curiosa. A ideia por trás dessa bomba não tem nada de nova. Bombas penetrantes existem há quase um século. Na Segunda Guerra Mundial, os britânicos criaram 2 bombas gigantescas, a Cowboy e a Grand Slam, de 5 e 10 toneladas. Eles as apelidaram de bombas terremoto. Décadas depois, os Estados Unidos levaram o conceito ao extremo, com um monstro de 14 mil quilos, capaz de furar dezenas de metros de terra antes de detonar. Agora compare. De um lado, bombas de toneladas, lançadas por bombardeiros que custam fortunas. Do outro, a Ucrânia chegou no mesmo princípio físico, com 11 quilos e uma solda de oficina entregue por um drone. O mesmo conceito que exigia um dos aviões mais caros do mundo, agora cabe pendurado num drone barato. E tem vídeo dela. Veja essa filmagem de drone. Ela mostra a mira travada num ponto do solo, entre prédios destruídos. A bomba desce. E, no áudio, uma voz grita em russo. Entrou. Segundos depois, a explosão brota exatamente daquele ponto. A espoleta retardada fez o trabalho, penetrou e só então detonou. Pare um segundo para pensar no que isso significa para o soldado do outro lado. E, se você entendeu por que essa bomba muda o jogo, esse é o tipo de análise que fazemos aqui toda semana. Se inscreve no canal para não perder as próximas. Porque agora, aquela regra de sobrevivência que o soldado russo aprendeu ao longo de 4 anos simplesmente deixou de valer. Descer não protege mais.
A rede não protege mais. O teto de troncos com terra não protege mais. Em um único golpe, sem aviso nenhum, a bomba atravessa a cobertura e explode do lado de dentro. Não há a série de explosões que dava tempo de fugir a uma só, e ela chega por dentro. E claro, essa bomba por si só não vai encerrar a guerra. A Rússia provavelmente vai tentar se adaptar, vai procurar lugares mais protegidos, dispersar as tropas em posições menores. Sempre foi assim nesta guerra. Cada arma nova encontra uma resposta do outro lado. Mas repara no tipo de corrida que isso cria. De um lado, uma bomba que custa quase nada e sai de qualquer oficina. Do outro, a Rússia tendo que espalhar as tropas, trocar de esconderijo o tempo todo e empilhar mais terra sobre cada posição. Cada resposta russa é mais lenta, mais cara e mais pesada que a bomba barata que vem para furá-la. E é exatamente aí que mora a vantagem ucraniana. Não está no orçamento, está na velocidade. A Ucrânia adapta em semanas o que a Rússia leva meses para copiar. Veja o maior exemplo disso. Em 2024, a Rússia criou uma unidade de drones de elite chamada Rubicon, montada de propósito para imitar o jeito ucraniano de fazer guerra. Engenheiros, programadores e pilotos trabalhando juntos, testando ideias novas e passando o que aprendem para o resto do exército. Foi uma cópia tão declarada que analistas descrevem a Rubicon como a resposta russa direta à inovação ucraniana. Ou seja, a Ucrânia inventa o método e a Rússia corre atrás para reproduzir. E esse, meus amigos, é exatamente o lugar em que um exército não quer estar. Sempre um passo atrás de quem dita o ritmo. E a consequência disso vai muito além de um porão. Mesmo perdendo homens numa proporção de 8-1, o exército russo ainda ganha terreno em pontos do Donetsk, mandando pequenos grupos de infiltração para dentro das linhas ucranianas. Mas tomar um pedaço de terra é uma coisa, segurar esse pedaço é outra. Até agora, quando um grupo russo tomava uma posição, ele se enterrava e se defendia, cavava, montava um abrigo e usava aquilo como base para o próximo avanço. A bomba de estaca ataca justamente essa etapa. Sem um abrigo que resista, fica muito mais difícil segurar o que se conquista. O que antes era um ponto de apoio, agora vira uma armadilha. E o alcance disso não para na linha de frente. A mesma bomba que fura um bunker pode furar outras coisas que a Rússia tentou blindar: depósitos de munição, terminais de petróleo, postos de comando reforçados. Alvos que aguentavam um drone comum podem não aguentar um perfurador que explode por dentro. E a Ucrânia, segundo os relatos, já começou a produzir essas bombas em quantidade. Então volte para a pergunta do começo. Para onde você corre quando o único lugar seguro deixa de existir? Para o soldado russo no fronte, a resposta, por enquanto, é assustadora. Não há para onde correr. Mas o ponto maior é este, e é o que torna esta guerra tão diferente de todas as outras. Não existe defesa permanente aqui. Nenhum muro, nenhuma rede, nenhum bunker dura mais que algumas semanas antes que apareça a coisa barata e simples que o fura. A bomba de estaca não é o fim dessa corrida, é só o lance mais recente. E é essa velocidade, a capacidade de transformar uma peça de ferragem numa arma que anula o abrigo onde o inimigo se protegia, que continua definindo os rumos do maior conflito da Europa em gerações. A pergunta que fica é esta: numa guerra em que nenhuma defesa dura, quem vence no fim? Quem constrói os muros mais altos ou quem inventa mais rápido o que os derruba? Se você quer acompanhar como essa corrida evolui, se inscreve no canal. A gente cobre cada novo capítulo dessa história por aqui. E obrigado por sua audiência. Até o próximo vídeo.